Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim responder as perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Você não me segue no Instagram ainda? Que isso, atribulado? Aproveita e segue agora lá. Pega sua Bíblia e bora falar de Jesus. Olá, eu sou a Thaís Nunes Linares e hoje eu vim responder algumas perguntas que são muito frequentes e que eu acho muito importante esclarecer aqui pra vocês. A primeira pergunta é da Gabi Isidoro. Um beijo, Gabi, minha prima linda. E a pergunta é o seguinte: como você decidiu se batizar? Bom, gente, antes de me batizar, eu tive em mente o que é o batismo. Eu tive que compreender o que é o batismo. E eu entendi que o batismo nada mais é do que uma forma de arrependimento dos seus pecados. Quando você desce nas águas do batismo, você deixa a sua vida de pecado para trás e passa a viver um novo que Jesus tem para você. Então, quando você sai das águas, você sai um novo homem, uma nova criatura. E a partir daí, Jesus consegue cumprir o que Ele quer na sua vida. Então, eu acho que o ponto principal de eu querer ter me batizado foi deixar a minha vida, o meu velho homem para trás e viver o novo que Cristo queria para mim. Então, acho que esse foi um ponto principal para eu poder me batizar. E engraçado é que muitas pessoas não compreendem a importância do batismo. Se você for ler a Bíblia, você vai entender que até Jesus, mesmo sem pecado nenhum, se batizou. Então, quem somos nós para não se batizar, né? Nós que somos pecadores ainda. Então, eu acho que o batismo é um ato muito importante para a gente deixar a nossa vida de pecado para trás e deixar com que Ele passe a comandar a nossa vida e que a vontade dele seja feita na nossa vida. Então, é, assim, extremamente importante. A próxima pergunta é do Vini Oliveira 3108. E ele perguntou o seguinte: se você escolhesse ser Jó ou Davi, qual você seria? Olha, eu confesso que quando eu li essa pergunta, eu fiquei um bom tempo pensando, porque não é uma pergunta tão fácil de se responder. Porque se você for parar para pensar, tanto Davi quanto Jó foram homens que tiveram o coração voltado a Deus. Mas tanto Davi quanto Jó, eles também passaram por muitas dificuldades. Eu até gravei um vídeo sobre isso, tá aqui no canal já. Então você confere aí que fala sobre que dificuldades são necessárias. Ou seja, nem sempre quando a gente tá com o Senhor, significa que a gente vai ter uma vida perfeita. Não, Davi e Jó são exemplos disso, eles passaram por muitas dificuldades. Por exemplo, Davi ele foi perseguido por Saul. Davi, ele também foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Ele cometeu vários erros, como por exemplo o adultério com Batseba, mulher de Urias. Então ele passou por momentos muitos assim complicados, Mas se você for parar para pensar, Davi ele também foi um grande líder. Ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Então tem os seus pontos positivos e negativos. A mesma coisa com Jó. Jó passou por momentos muito difíceis em sua vida. Ele perdeu tudo que tinha. Perdeu o filho, perdeu o amigo, perdeu, tudo, bens. E ele também ficou muito doente. Mas mesmo assim, ele não abalou a sua fé em Deus. Ele continuou firme. A Bíblia fala que ele não pecou em momento algum. Ele não blasfemou contra o Senhor. Até já fala que nu saí do ventre da minha mãe. Então nu eu vou voltar. Então ele fala que Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então se eu parar para analisar, eu acho que eu seria a mistura de Davi e de Jó, Porque eu queria ter essa questão de liderança de Davi e eu também queria ter essa fé inabalável de Jó. Então acho que a mistura dos dois seria muito legal. A próxima pergunta é do Victor P.L. 2007. Como a sua religião é verdadeira? Bom, antes de eu responder isso, eu quero que fique bem claro que o que eu venho passar aqui não é religião. O que eu venho passar aqui, eu não quero impor a minha religião a você. Eu quero vir falar de Jesus. Eu acho que Jesus é o ponto principal para a gente conversar. A Bíblia fala em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus chega para os seus discípulos e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não está falando que os evangélicos eles são verdadeiros. Não, os católicos que vão ser salvos. Não, Jesus não está falando de religião, ele está falando dele. Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero deixar claro que Jesus é a verdade, entende? Então que você possa aceitar isso na sua vida hoje. A próxima pergunta é da Mariane Oliveira. E ela perguntou o seguinte: é difícil ser filha de pastor? Bom, eu recebo muitas perguntas como essa e é claro que tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. Os pontos positivos é que, sendo filha de pastor, você percebe a necessidade que o povo tem de uma palavra. Você percebe, como o seu pai está ali na frente pregando, você percebe que
tudo que ele faz pra obra, entende? Ele faz com o objetivo de ajudar as pessoas e passar a palavra de Deus. Isso, assim, é muito inspirador, é muito importante. Então, eu acho, assim, isso uma inspiração. Eu acho isso incrível, querer ajudar as pessoas e passar a verdade pra elas. E também é bom no ponto, porque sendo filha de pastor, você é meio que mimada pelo povo da igreja. Isso é bem legal. Mas também tem seus pontos negativos, que é a questão da preocupação. Porque quando o seu pai é pastor, é claro que ele vai se preocupar ali, né, onde ele está comandando uma igreja. Porque, gente, entenda, quando você está à frente de um ministério não é fácil, não é nem um pouco fácil. Então a preocupação do seu pai, que é o pastor, acaba passando para dentro de casa também. Então eu acho que esse é um dos pontos, assim, negativos. E um outro ponto que todo filho de pastor acha negativo, e se você é filho de pastor, comenta aqui embaixo para eu saber, é que muitos falam que, se você é filho de pastor, você tem que ser o exemplo. E querendo ou não, isso é verdade. Você sendo filho de pastor, você tem que passar uma imagem boa. Porque a maioria das pessoas, né, elas refletem o que vivem dentro de casa. Então, se você é filho de pastor, você, querendo ou não, deveria refletir uma boa imagem. Isso não é só para filhos de pastor. Você, sendo cristão, tem que refletir uma boa imagem. Já tem vídeo aqui falando sobre isso no canal. A próxima pergunta é de Mário Silva. E ele perguntou: por que às vezes eu acho que Deus não me escuta, sabe? Ele não me responde. Gente, o erro de muita gente é achar que Deus vai responder na hora que você, né, orar ali. E não, gente, não, Deus não vai te responder na hora. E também o erro de muita gente é achar que Deus vai falar, vai vir uma voz do céu e falar pra você aquilo que você quer ouvir. Não, falar com Deus não é apenas isso. Falar com Deus é você entrar no seu quarto, ajoelhar, orar. Falar com Deus, escutar a voz de Deus não é necessariamente você ouvir Ele falar. Você escuta Deus falando através da Bíblia, através da oração. Eu, por exemplo, quando eu sei que Deus está falando comigo, eu sinto algo dentro do meu coração queimando, sabe? Então não necessariamente eu preciso ouvir a voz de Deus. Cada pessoa reage de um jeito. As pessoas podem escutar Deus através, né, como eu sinto, por exemplo, sentindo alguma coisa. Tem pessoas que Deus responde elas através de sonhos, tem pessoas que respondem ela através de outras pessoas que vêm trazer a resposta. Então Deus age de diversas maneiras, mas não fique assim, focado em ouvir a voz de Deus ou achar que Ele não vai te responder. Lembre-se, não é porque Deus não te respondeu na hora que você quer que Ele não ouviu sua oração, entendeu? Além disso, eu esqueci de dizer que para você conseguir ouvir Deus falar com você, você precisa de intimidade. E já tem um vídeo aqui no canal também falando sobre ter intimidade com Deus, ter um relacionamento com Ele. Isso é muito importante para que você possa ouvir Deus falar com você. A próxima pergunta é do Eric Silva _F. E ele perguntou: como você se sente quando falam que você tem cara de 12 anos? Bom, gente, eu tô totalmente acostumada com questões assim, porque querendo ou não, gente, eu admito, eu pareço ter 12 anos, até menos. Então é algo que eu já tô totalmente acostumada. É claro que tem pontos assim que eu acho vantajoso, porque eu penso, quando eu tiver mais velha, eu vou aparentar ser mais nova. Aí tem um ponto, é algo bem benéfico. Mas tem hora que acaba irritando porque tira muito a minha autoridade, vamos dizer assim. Ninguém me leva a sério. Eu falo, eu tenho 18 anos, a pessoa começa a dar risada, entendeu? Então é um negócio assim que eu aprendi a lidar, e se você que tá assistindo esse vídeo também passa por esse problema, aprenda a lidar com isso, que isso vai ser bem melhor. Hoje em dia eu zoo junto, entendeu? Se a pessoa fala que eu tenho 12 anos, eu simplesmente, entro na zoeira, e isso também é muito importante pra você saber lidar com o problema. A próxima pergunta é da Júlia, não sei falar o sobrenome dela, mas é Júlia. E ela perguntou: você sempre teve um bom relacionamento com Deus ou isso veio com o tempo? Bom, gente, primeiramente, um beijo, Júlia. E eu já gravei um vídeo aqui também, tá? Então assistam esse vídeo que tá aqui no canal. E assim, relacionamento com Deus não é algo que você cria do dia pra noite. Eu vejo relacionamento com Deus diferente, mas igual a uma conexão de Wi-Fi. Por exemplo, quando você se conecta ao Wi-Fi, você se conecta diretamente, certo? Já com Deus é diferente, você precisa de um processo para ter essa conexão com Ele. Porém, quando você se conecta ao Wi-Fi, para você ter uma estabilidade de conexão, você precisa estar perto dele, não é? Da mesma forma acontece com Deus. Para a gente ter um relacionamento estável com Ele, a gente tem que estar perto dele a todo momento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nem sempre eu tive um relacionamento, assim, firmado com Deus. Isso eu fui conseguindo com o tempo, através da oração, através da leitura da Bíblia. E isso é algo que você vai construindo com o tempo, não é algo que acontece do dia para a noite. E a última pergunta, e não menos importante, é do William. E ele fala o seguinte:
como foi que você descobriu o TikTok? E o que te motivou a fazer o canal no YouTube? Bom, gente, eu conheço o TikTok desde a época do Musical.ly, né? Onde eu fazia vídeos totalmente aleatórios, né? Não era conteúdo cristão. Até que teve um momento da minha vida que eu passei por um momento em que eu me senti perdoada por Deus. De erros que eu tinha cometido lá no passado. Porque nós somos humanos, nós erramos. E eu me senti muito perdoada e eu me vi na necessidade de passar isso para o próximo, né? De passar essa questão do perdão de Deus. E eu gravei um vídeo. E esse vídeo hoje tem mais de 2 milhões de visualizações. Ou seja, é muito importante espalhar a palavra. E a partir daí eu comecei, né? Deus colocou no meu coração de continuar nesse propósito de colocando vídeos através, né? Falando de Jesus, falando do Evangelho. Então eu achei isso extremamente importante. E muitas pessoas me motivaram a vir pro YouTube. Né? Falou, nossa, Thaís, você devia ir pro YouTube para passar uma palavra um pouco maior, porque isso, através da palavra que você falou, Jesus tocou na minha vida. Então eu vi a necessidade de espalhar o Evangelho não apenas em uma plataforma, mas sim em várias. Então amigos me motivaram, meus pais me motivaram, então acho que isso foi extremamente importante para eu poder estar aqui hoje gravando para vocês esse vídeo. Que assim como eu e como muitas outras pessoas, você possa perder o medo e tomar a iniciativa de começar a falar da palavra de Deus também através das redes sociais. Isso é muito importante, consegue alcançar muitas e muitas pessoas para Jesus. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não apareceu aqui nas perguntas, não tem problema, com o tempo eu farei mais perguntas e vocês me mandam lá. E as perguntas, assim, mais bem elaboradas, mais legais, eu vou estar respondendo aqui. Que Deus abençoe muito vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e me seguir aqui nessas redes sociais e de compartilhar com um amigo também. É isso, que Deus te abençoe muito. Um beijo!